Vamos lá então resolver essa prova aqui? Primeira questãozinha para você da FUVEST 2020, prova de segunda fase, que tem que resolver bonitinho lá no espaço de resolução. Vamos ler. Uma pessoa produz uma oscilação periódica, aliás, oscilações periódicas, em uma corda longa, formada por duas porções de materiais diferentes. Lembra que eu falei no resumo? Densidades lineares diferentes, nos quais a velocidade de propagação das ondas é 5 e 4. Você entendeu por que nessa corda aqui a velocidade é menor? Porque ela é uma corda mais grossa, com mais densidade linear, então a velocidade é menor. Segurando a extremidade feita de material 1, do material 1, que é essa daqui, a pessoa abaixa e levanta a mão regularmente, completando um ciclo a cada segundo. Eita! O que é um ciclo a cada segundo? É o período. Tá bom? Período. De modo que as ondas se propagam do material 1 para o material 2. Isso aqui nós chamamos de refração. O fato da onda ir do material 1 para o material 2, ela refrata. Lembre-se que na refração a frequência não muda. Muito bem. Vai mudar a velocidade, mas a frequência não. Circule dentre os vetores da folha de respostas aquele que melhor representa a velocidade do ponto P da corda no instante mostrado na figura. Aqui é um problema, gente. Pelo amor de Deus. Onda não transporta matéria junto com ela. A onda ela transporta energia, quantidade de movimento, pereré. Quando uma onda passa por uma corda, desse jeito, o ponto P, fala Moisés, o ponto P apenas sobe e desce, sobe e desce. Pinguim eu duvido, o ponto P só sobe e desce? Sim, senhor, o ponto P, ele não vai junto com a onda, ele apenas vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Pinguim, me ajuda a entender por quê, como é que esse ponto P vai para cima, vai para baixo? Eu vou colocar aqui para vocês uma outra tela, que é essa daqui, ó. Isso aqui é de um pessoal lá da Universidade do Colorado, chama FET, eles fazem animações, tá bom? Muito boas. E deixam aí livres para a gente usar, tá? Indique para o seu professor de física, caso ele não conheça. Então, olha o que eu estou colocando aqui para você, ó. Você tem, gente, um oscilador. Aqui esses pontinhos representam pontinhos da mola, da corda, tá? Eu vou produzir ou um pulso apenas, tá? Ou eu produzo uma oscilação periódica. Se eu fizer um pulso apenas, olha o que acontece com um pontinho, fixa nesse aqui, ó, enquanto o pulso passa, ó. Ele vai subir e depois ele vai descer, quer ver, ó? Sobe e desce, ó, sobe e desce. Perceba, tá bem lento, eu fiz de propósito, se eu fizer normalzinho, ó, ele sobe e desce, nem dá para ver direito. Então, olhe, por favor, para esse pontinho aqui, ó, esse aqui, ó. Vamos lá, olha lá, ele apenas, ó, sobe e depois ele desce. O cara está perguntando a velocidade desse ponto enquanto ele já está descendo. Mas, Pinguim, e se for um oscilador harmônico assim, ó? Ah, veja, esse pontinho aqui, a única coisa que ele faz é subir e descer. É como se ele fizesse, gente, um MHS. Ele sobe e desce, sobe e desce. Então, quando ele tiver nessa parte aqui da onda, ó, esse pontinho aqui, ó o que acontece. Pera, deixa eu parar ele aqui, ó. Depois que ele atinge o pico e ele já está descendo, este cara está descendo agora. Ó, ele vai descer, esse cara aqui, ó, ele vai descer, ele desce até que o vale chegue aqui. Depois ele inverte de sentido, agora esse cara começa a subir. Ah, agora ele sobe, esse cara aqui, ó. Entendi, Pinguim. Então, depois que ele passar pelo pico, Pinguim, o que esse ponto faz? Ele desce, filho. Ah, ele desce. O ponto P da prova da Unicamp é esse ponto aqui, ó. Ele já está descendo, percebeu ou não? Então, quem tem noção dessa animaçãozinha aqui, sabe que o ponto P está descendo. Ô, professor, como é que eu respondo isso, então, lá na folha de respostas? Você já viu que o ponto P está descendo. Beleza, Pinguim. Essa é a velocidade dele. Ele pediu para você, ó, aquele que melhor representa, circule. Você vai lá na folha de respostas, que está aqui. Qual que tem velocidade para baixo? É este daqui, ó. Pronto. Está respondido o item A. Não é para fazer mais nada. Ele apenas pediu para você circular. Combinado? Legal.
Volto lá na folha de perguntas. Você vira a página assim, né? Voltei aqui. E agora o que eu tenho que ver aqui? Ó? Vamos lá. O item A não tem mais nada. Circule, aquele que representa a velocidade de ponto P na corda estando na figura. Acabou, porque a onda está indo para a direita, né? Então esse ponto está descendo agora. Já no item B, olha que legal essa questão, gente. Já no item B, ele quer saber qual é a frequência e qual é o comprimento de onda do material 1. Amigão, eu falei para você que a frequência vai ser a mesma, tanto no material 1 quanto no material 2. Pinguim, mas como é que eu calculo frequência mesmo? Ô, coleguinha, fiz aqui um resumo na lousa para você. Frequência é quantas oscilações houve no tempo dado, ou o inverso do período. Nessa questão, ele já deu o período para a gente. Esqueci. Esqueci. Ele falou que o período era meio segundo. Ah, se o período é meio segundo, coloca meio aqui e calcula a frequência. Ô, professor, gostei, hein? Legal? Então, vamos calcular aqui para você, ó. Eu vou fazer um rascunho primeiro, ó. Eu vou usar essa fórmula aqui, o inverso do período. Ele me deu o período já, que é meio. 1 sobre meio é a mesma coisa que 2. Pinguim, eu não lembro da unidade. O que eu faço? Põe 2 segundo a menos 1. Não vai deixar em branco, pelo amor de Deus, tá? É que segundo a menos 1 é a mesma coisa que hertz, né? Então são 2 hertz. Mais do que resolver, gente, a gente tá vendo como é que a gente preenche a resposta lá, né? Ó, amigão, já entendeu como é que resolve isso daí? Vai lá na folha de respostas e escreva. Coloque lá. Só ver uma coisinha, ó. Ele está dizendo aqui que a tinta que você tem que usar, ó, é esferográfica azul. Tá vendo, ó? A resposta deve ser feita em cada questão, exclusivamente no quadro destinado, utilizando caneta esferográfica azul. É nóis. Então tá bom. Então tinta azul, tinta azul. Escreva a fórmula que você for usar. A fórmula frequência é o inverso do período. Então a frequência é 1 sobre meio. Portanto, a frequência é 2. 2 o quê? 2 Hz. Pronto. Essa frequência da onda na corda 1. Dou uma destacada aqui na minha resposta. Bonito? Bonito, pinguim. Gostei pra boneco desse negócio aí. Gostei. Volto lá agora para eu ver a próxima pergunta que ele vai fazer para mim. Deixa eu ver. Próxima. Cadê? Tá aqui. Qual é a frequência e o comprimento de onda no material 1? Vixe, pinguim, para calcular o comprimento de onda agora, meu velho, veja, eu quero lambda, né? Eu preciso primeiro, gente, da velocidade que a onda tem. E ele deu, né? Então, como eu ainda quero, eu vou fazer assim, ó. V1 é o comprimento de onda 1 vezes a frequência 1. A velocidade na primeira corda é 5. Ixi, deixa eu confirmar. Deixa eu confirmar para eu não errar. É 5 na corda 1 e está em metro por segundo. Volta lá na sua folha de respostas. 5 é o lambda que você quer achar e a frequência vale 2. Faça a sua continha e responda que o lambda é 5 sobre 2, também chamado de 2,5 em metro. Ixi, metro por segundo não, em metro apenas, tá? Se errar, dá uma rabiscada, viu, gente? Você só não pode usar branquinho. Você pode dar uma riscada por cima, tá bom? E escreve de novo o que você tem que falar. Muito bem, então aqui tá o comprimento de onda. O item B, velhinho, tá bonito demais de respondido. Agora eu vou lá para o item C. Vamos ver, tá acabando a questão. Qual é a frequência e o comprimento de onda no material 2? Meu amigo, a onda... Ih, eu falei ele aqui, ó. A onda passou de um material para outro. Isto é refratar. Muda a velocidade? Sim. Cadê? Muda a velocidade? Sim, ela muda. Muda a largura do pulso, o comprimento de onda? Muda, mas a frequência não. Cristo, a frequência, por favor, ela nunca muda. Ela sempre é constante. Então, se a onda aqui tinha 2 Hz de frequência, 2 oscilações por segundo, quando ela for para lá, ela tem 2 Hz animal. Ela tem 2 Hz, meu querido. Olha que delícia. Ela não muda a frequência, mas vai mudar a velocidade, como ele falou no texto. Muito bem, professor. Que aula dinâmica, professor. Você tá agitadinho? Eu tô. Ó, então o que eu falaria lá? Vamos aqui no item C, ó. No item C eu falo assim, ó. Na refração,
a frequência, eu vou escrever para ele, a frequência não muda. Então eu escrevo que a frequência 2 é igual à frequência 1 e ela ainda vale 2 Hz. Pronto. Só que ele pediu também qual é, deixa eu ver aqui, o comprimento de onda no material 2. Agora eu tenho que usar a nova velocidade, o novo lambda, mas a frequência é a mesma, queridão. Então a nova velocidade, deixa eu conferir para eu não errar. Sempre vai e volta, viu, gente? Vai e volta. Vai para o enunciado, volta lá. Vai para o enunciado, volta lá. Ele falou que a velocidade passou para 4. Então ela perde comprimento de onda. Não vai ter aquele mais, né? Então eu vou ter 4, é o novo lambda, e a frequência continua sendo 2. É isso mesmo? É. Então o novo comprimento de onda aqui, ele vai ser 2 na unidade metro. Belezinha? Ó, eu acho que daria para responder uma questão dessa, não daria não? Ô, professor, daria muito, hein? Daria muito. Quem está lá no meu extensivo da plataforma, tem lá no final, a gente vai entrar em um curso de ondulatório, um curso bem porreta. E nós vamos ver, inclusive, essas questões aqui, ó, com esta fórmula de Taylor, que calcula a velocidade em função da força com que você estica a corda, né? E também da densidade linear dela. A gente vê depois. Aqui na FUVEST não caiu, então nem precisa ficar falando não, né? Belezinha? Gente, ó, muito obrigado pela atenção de todos. Nós voltaremos amanhã fazendo a próxima questão da FUVEST, que, ó, tá parecendo que é de gases. Um enunciado super curtinho. Não sei o que o cara quer com isso, porque eu não resolvi ela ainda. Eu preparo e depois eu volto aqui e faço com vocês. Tranquilo? Beleza? Muito bom, gente. Vamos lá resolver essa FUVEST 2020, segunda fase, questão número 2. Eu sou o professor Pinguim, estou numa sequência aqui de fazer uma questão por dia dos vestibulares mais porretas do meu público, que é o público São Paulo, não é? Que é a FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp, essas coisinhas que tem aqui perto de Campinas, cidade onde eu moro. Então, o que eu teria que fazer nessa questão? Ó, para o item A, então, como ele falou que o gás é monoatômico, resfriado adiabaticamente da temperatura T1 para a temperatura final T1/3, ele pergunta se o gás sofreu uma expansão ou uma compressão ao final do processo. Veja as informações que ele dá aqui, ó. Ele fala que o calor ele vale 0, ele fala que a energia interna é 3 meios de RT, e ele fala que no processo adiabático vale a relação PV a 5/3 é uma constante. Bom, o item A é o mais fácil de responder. Lembre-se que na FUVEST a gente responde aqui, ó, na outra página. Ixi, professor, como é que eu faço então? Ah, cara, você manda pau aí na sua resolução, que eu vou escrever aqui a minha, em canetinha azul. Vou falar para ele que houve expansão. Por quê, Pinguim? Como é que você já vai justificar isso? Ó, cara, houve expansão do gás. Por quê? Porque a temperatura diminuiu, tá bom? Ocorreu expansão. Às vezes, gente, ó, deixa eu até apagar aqui um pouquinho. Como você tem 3 itens, você teria que economizar um pouco na sua letra, viu? Beleza? E fazer em coluninhas. Então, vou escrever aqui, ó, pequenininho, menorzinho. Ocorreu expansão do gás. Como é que eu justifico isso, Pinguim? O gás, ele foi, gente, de uma temperatura alta para uma temperatura baixa, e eu sei que numa transformação adiabática, o gás ele passa de uma isoterma para outra isoterma. A transformação foi daqui para cá. Olha lá, essa isoterma tem a temperatura T1 e a outra isoterma T1/3. Professor, entendi. Então esse é um gráfico da pressão pelo volume. Isso é uma transformação adiabática, tá? O gás fez este movimento aqui, ó. Então veja que o volume do gás ele acabou aumentando. Beleza, essa caneta tá meio grossinha, vou dar uma diminuída dela. Muito bem, professor, muito legal. Tá, então eu respondi o item A para ele. Ele perguntou se houve compressão ou então uma expansão. E houve expansão, tá? Eu poderia até justificar assim, se eu quisesse, ó. Como a quantidade de calor ela é o trabalho mais o delta de energia interna, e o calor é 0,
igual a trabalho mais a variação da energia interna, tá? Aí eu posso explicar assim, ó. Como a variação da energia interna ela é negativa, porque houve um resfriamento, o trabalho ele é positivo. E quando o trabalho é positivo, significa que o volume ele aumenta. Ah, pinguim, entendi. Então, o volume aumenta. É uma outra maneira, porque o trabalho foi positivo. Tá bom? Legal. Por que você está fazendo espremidinho, pinguim? Porque tem o item B e o item C ainda, né? Então você tem que tomar cuidado para você gerenciar bem o seu espaço lá na sua resolução. Vamos lá para o item B agora, ó. No item B, ele pergunta para mim assim, ó. Deixa eu ler aqui para você. Encontre o valor do trabalho realizado pelo gás nesse processo em termos da constante universal R e em termos do T1. Ah, e era bom ir para o rascunho, né? Porque eu quero o trabalho... Peraí, pinguim. Eu vou usar que 0 é o trabalho mais o delta da energia interna. Pinguim, o que é o delta da energia interna? É a energia interna final menos a inicial. Só que a energia interna ele deu assim, ó. Então você teria que fazer 3 meios de R, temperatura final, menos 3 meios de R, temperatura inicial. Percebeu? Professor, só que a temperatura final é T1 sobre 3 e a inicial é T1, tá? Então eu acho que já dá para ir fazer lá na folha de respostas. Eu já montei porque as temperaturas aqui, ó, eu já sei. Percebeu? Posso até colocar o 3 meses do R em evidência se eu quiser. Muito bem, professor. Então me dá espaço lá e vamos resolver. Então o que eu faço para ele? Ó? Como eu já escrevi essa equação aqui, eu posso só continuar aqui embaixo. Tá? Então eu faço que 0 é igual ao trabalho, que é o que eu quero, mais a energia interna final menos a energia interna inicial. Beleza. Então 0 é igual ao trabalho mais. Cada energia interna dessa é 3 meios de RT. Só que a temperatura final eu já posso colocar que é T1 sobre 3. Tá ligado? Menos 3 meios de R e a temperatura inicial, que eu já coloco que é T1. Aí, moçada, essa conta, inclusive, você pode fazer meio que lá no rascunho, se você quiser, entendeu? Se você quiser, você faz um pouco dessa conta no rascunho e depois você dá para ele que o trabalho, se você terminar essa continha aqui para não te amolar muito, o trabalho ele vai ficar R multiplicado por T1. Essa aqui é a resposta final. Então aqui, para a gente não demorar muito aqui no canal, eu monto para você, aí você faz a sua continha matemática lá e vai chegar que o trabalho é R vezes T1. Tranquilo? Belezinha? Muito bom, professor. Ó, eu só apliquei a primeira lei da termodinâmica, tá? Que é uma formulinha que ele não deu e eu teria que saber. Agora, vamos lá passar um tracinho aqui, ó, para eu fazer o item C com ele. Então você me dá uma licencinha, eu vou lá, ler de novo com você. Olha o que ele fala. Encontre a razão entre as pressões final e inicial do gás após o processo. Gente, como geralmente, o item C ele é um pouquinho mais complicado. Então eu repito sempre, achou complicado o item C, pula, velho. Pula o item C, vai buscar um item A, um item B de uma outra questão. Por favor, não fica perdendo tempo em item que seja muito difícil. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Então, voltando para cá, como eu quero saber a razão, eu vou ter que montar assim, ó. Deixa eu aumentar minha tela aqui para você ter mais espaço para você poder visualizar o que está acontecendo aí, ó. Então, o que eu vou montar? Eu vou usar um dado que ele forneceu para mim. Ele forneceu que, ó, P vezes volume elevado a 5/3, ele é uma constante. Isso aqui foi dado no enunciado. Então eu posso falar que a pressão final, o volume final a 5/3 é a mesma coisa que a pressão inicial, volume inicial elevado a 5/3, tá ligado? Pinguim, mas ele não quer em termos de volume. Ah, mas aí você tira da equação de Clapeyron. Lembra que eu fiz lá a revisão para você? Olha que massa, ó. Pintou gás, gente.
PV igual a nRT. Só que para ele nessa questão, N vale 1, porque ele fala que é 1 mol de gás. Então o volume eu vou tirar daqui, vou isolar, vou passar a pressão dividindo. Ah, pinguinzão, entendi. Beleza, pinguim. Então volto aqui para a mesa, professor, e me guia. Vamos lá. Então eu faria assim para ele. PV igual a 1RT. Para quê? Porque eu vou isolar a fórmula do volume. O volume fica a constante dos gases, temperatura, dividido pela pressão. Então eu vou colocar isso desse lado e isso eu vou colocar daquele lado. Tudo bem? O resto, gente, vai virar uma bela de uma matemática. A física está acabando. Vai virar só matemática. Quer ver? Ó? Então vai ficar pressão final. No lugar do volume final, eu vou colocar isso aqui, mas eu vou levar tudo a 5/3. Então fica R a 5/3, temperatura final a 5/3, sobre a pressão final a 5/3. Ai, pinguim, que chato, eu sei. Pressão inicial, aí vem aqui o volume inicial. Vai ficar o R elevado a 5/3, a temperatura inicial elevado a 5/3, dividido pela pressão inicial elevado a 5/3. Você viu que malandrão que eu fui? Eu já coloquei tudo meio separadinho, tá ligado? Porque eu tenho duas pressões finais do mesmo lado aqui, e eu vou ter que juntar numa só. Eu tenho duas pressões iniciais lá do outro lado, e eu vou ter que juntar numa só. E outra, assim dá para eu cortar, ó. Eu corto os 5/3 daqui, beleza? Aí, meu querido, aí, meu velho, você pode, ó, cortando o R elevado a 5/3 desse com esse, eu posso fazer conta, ó, pressão final sobre pressão final a 5/3. Se você fizer, sabe, divisão de potência mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes e tal, você vai obter isso daqui, ó. Do lado esquerdo vai ficar apenas, deixa eu sair daqui para você poder ver, certinho. Temperatura final elevado a 5/3, sobrou do lado esquerdo, dividido por pressão final elevado a 2/3. Tá? Isso aqui é igual a, o R eu cortei, né? Do outro lado, temperatura inicial elevado a 5/3 por, ó, a pressão inicial. Se eu fizer a conta, pressão inicial elevado à primeira, com pressão inicial a 5/3, vai dar pressão inicial elevado a 2/3, tá bom? Tô fazendo uma continha matemática, viu, gente? Não fica preocupado, não, porque isso aqui não é aula de matemática. A matemática, os físicos resolvem ali no rascunho. E depois a gente coloca os paranauê aqui, tá bom? Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar de lugar, ó. Eu posso simplesmente trocar de lugar, por exemplo, eu passo isso aqui para lá, isso aqui para cá, tá? Para eu ter pressão final sobre pressão inicial, ó, assim, ó. Eu vou trocar esses caras de lugar. Esse aqui vai para lá, esse aqui vem para cá, tá? Então, eu vou ter pressão final sobre a pressão inicial, só que tudo vai ficar elevado a 2/3. Gente, como você vai fazer a conta, isso é um problema seu, da sua habilidade de fazer, tá bom? Então, eu estou fazendo na minha aqui, não se importe muito com a conta, se importe mais com o jeito de resolver. As passagens que a gente está fazendo, você faz do seu jeitão. Então, eu troquei esse cara com esse, só que já escrevi ao contrário, né? E aqui ficaria o tal dos 5/3. O que eu posso fazer agora? Ó, eu posso elevar os dois lados ao cubo para eu tirar esse 3 aqui de baixo, concorda? E tem um monte de coisa que eu posso fazer aqui, tá? E aí eu colocaria que a temperatura inicial, na verdade, ela é T1. E a temperatura final, na verdade, ela é T1 sobre 3, tá bom? Colocando esses valores aí, moçada, e fazendo a sua continha pereré, pereré, você vai chegar no finalzão, terminando a conta aqui, tá? Você vai chegar que a razão entre a pressão final e a pressão inicial... Peraí, deixa eu ver. Será que é isso que ele quer mesmo, professor? Ó, ele quer a razão entre as pressões final e inicial. Então, ele não quer PI por PF. Não, ele quer final por inicial. O final está em cima, no numerador, tá bom? Cuidado com isso, tá? Então, se você fizer a continha aí... Opa, passei. Colocar os valores certinho, você deve achar
que a pressão final pela pressão inicial vai dar 1 sobre, terminando a conta, né? Raiz quadrada de 3 elevado à quinta. Que você pode racionalizar se você quiser, ou se não quiser também, pode deixar assim, tá bom? E vamos resolver, tá? Então, muito boa questão a todos. Eu nem vou fazer revisão de teoria, porque você vai ver que não precisa. Nessa questão, ele dá tudo que você precisa para resolver. Belezinha? Então me acompanha aqui, vamos resolver esse negócio. Se você não pegou o material, por favor, pegue o material, se você está chegando agora, lá no meu Telegram, professorpinguim.com.br/Telegram, você acha lá essa prova para você fazer, tá bom? Amanhã eu faço a outra questão. Tranquilo? Então vamos lá, vamos resolver aqui a nossa terceira questão dessa série FUVEST 2020. Me acompanha aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha para poder grifar o que é importante, veja. Ele diz aqui que a tomografia por emissão de pósitrons, que ele chama aqui de PET, é uma técnica de imagem por contraste, no qual se utilizam marcadores com radionuclídeos. Nossa senhora! Radionuclídeos, pinguim, eu não sei o que é isso. Em frente à questão, não tenha medo, tá? Emissores de pósitrons. Ele falou que o radionuclídeo mais utilizado em PET é o isótopo 18 do flúor, que decai, que decai por um núcleo de oxigênio 18, emitindo um pósitron. O número de isótopos de flúor 18 decai de forma exponencial, com um tempo de meia vida de aproximadamente 110 minutos. Velho, então assim, dessa primeira parte aqui, do primeiro parágrafo que eu tenho, eu não entendi um monte de coisa, pinguim, mas eu sei o que é meia vida. Você entendeu? Eu sei que é a minha vida. Eu sei que a cada meia vida cai lá a metade do número de partículas que tem lá. Isso eu sei, porque você estuda muito isso na química, inclusive. Então voltemos. A imagem obtida pela técnica de PET é decorrente da detecção de 2 fótons emitidos em sentidos opostos devido à aniquilação por um elétron do pósitron resultante do decaimento. A detecção é feita por um conjunto de detectores montados num arranjo radial, pouco importa. Ao colidir com um dos detectores, o fóton gera cargas no material do detector, as quais, por sua vez, resultam num sinal elétrico registrado no computador de equipamento de tomografia. Beleza. A intensidade do sinal, falou de intensidade do sinal, será que é importante isso? Ela é proporcional ao número de núcleos. Amigão, quando ele fala na física assim, chega aqui. Quando ele fala na física assim, uma coisa é proporcional à outra, se escreve assim, uma coisa, epa, que caneta mais grossa, professor. Uma coisa é proporcional à outra. Se escreve essa equação aqui, y igual a kx. Uma coisa que é y é proporcional, diretamente proporcional, quer dizer que é uma constante k, ao x. Então, y igual a kx. Então, ele falou para mim que a intensidade é proporcional ao número de núcleos. O aluno que está treinado, ele já escreve assim, a intensidade é uma constante vezes o número de núcleos. Se o número de núcleos cair por 2, a intensidade cai por 2 também, entendeu? É proporcional. Legal. Muito bem. Item A. Após a realização de uma imagem PET, ele diz aqui para mim, o médico percebeu um problema no funcionamento do equipamento e o reparo durou 3 horas e 40 minutos. Ixi. Calcule a razão entre a intensidade do sinal da imagem obtida após o reparo do equipamento e a primeira imagem. Meu amigo. Meu amigo. Ele quer saber a razão entre 2 intensidades. Uma intensidade nova e uma antiga. Só que ele falou no texto que a intensidade ela é proporcional ao número de núcleos. Só que o número de núcleos ele decai com o tempo de meia-vida de 110 minutos. Neste momento, amigão, minha querida, o aluno já está bem. Porque neste momento ele reparou que o item A é uma questão de meia-vida. E aí, velho, tem várias maneiras de você resolver. O que eu faria? Eu nem vou ler o item B e o item C, porque eu já sei resolver o item A, porque é uma questão ridícula de meia-vida. O que você precisa fazer é descobrir quantas meias-vidas, né, eu tenho nesse tempo aqui. Então, 3 horas
são 3 vezes 60. Estou no rascunho, hein? 180. Mais 40 minutos, vai dar 220 minutos. Olha que bonitinho. Dá exatamente 2 meias-vidas. Então, fica metade numa meia-vida e metade na outra meia-vida dá 1/4. Então vai ficar 1/4. Pronto. O lance é você saber como é que você responde isso. Então eu vou lá no espaço de respostas e eu já posso, meu velho, responder para ele. Então para o item A, caneta azul, né? Mais ou menos, eu falo assim para ele. A intensidade, ela é proporcional ao número de núcleos lá, tá? Só que eu tenho aqui, ó, 2 meias-vidas. Então eu posso falar que o número que eu vou ter, ele é o número inicial dividido por 2 elevado a 2, porque são 2 meias-vidas. Então eu posso falar que o número de partículas no final vai ser 1/4 do número que eu tinha no começo. Portanto, como ele quer uma razão, né, eu vou ter que a intensidade pela intensidade inicial vai estar na mesma razão que o número de partículas no final pelo número de partículas no início. Tá bom? Você poderia explicar em português, poderia fazer um texto também, viu, gente? Essa aqui que eu estou fazendo não é a única maneira de resolver. Você pode escrever um texto também, porque é uma questão de minha vida, né? Então isso aqui vai dar, logicamente, se eu pegar 1/4 de N0 pelo N0 lá, eu vou acabar cortando o N0 e eu vou ter 1/4. Então eu estou resolvendo para ele, ó, só para fazer uma matemática aqui, dividido pelo N0, e eu vou ter que a razão entre as intensidades vai ser 1/4. Então essa aqui, vamos circular, vamos destacar porque isso é a resposta do seu item A. Tudo bem? Belezinha? Eu sempre faço espremidinho aqui nesse canto, né, gente? Porque eu tenho medo de não caber o resto. Às vezes eu até espremo demais, sabe? Mas tudo bem, é melhor sobrar espaço do que faltar, né? Olá, Camila Gucci, pode crer. Questão de meia-vida interdisciplinar com química, pode crer. Mas estava tudo no enunciado, né? Só o aluno ter noção básica aí do que é a minha vida. A Camila, minha ex-aluna, professora de química aqui, na região de Campinas, Americana e tudo mais. Então, gente boa pra caramba. Beleza? Bem-vinda aí, viu, Camila? Vamos lá. Então, eu vou voltar no enunciado porque o item A eu já garanti, né, professor? Coisa linda. Então, voltemos, ó. Aqui no item, só falta eu voltar para o item B de outra questão, né? Porque às vezes você está meio, né, cansado. Vamos lá. No item B aqui, ó, calcule a energia de cada fóton gerado pelo processo de aniquilação elétron-pósitron, considerando que o pósitron e o elétron estejam praticamente em repouso. Esta é a energia mínima possível para esse fóton. Ah, no item A eu não precisei do NOT e a DOT, mas agora, gente, eu acho que eu vou precisar. O elétron e o pósitron, sua antipartícula, né, possuem massas iguais e cargas e sinais opostos. Portanto, a massa de um pósitron é a mesma massa de um elétron. A relação de Einstein para a energia do repouso de uma partícula, né, energia, massa aniquilada, e o C é a velocidade da luz no vácuo, que é o 3/8. Ele dá tudo, né? Carga do elétron ele deu, a massa do elétron ele deu, 1 elétron-volt é essa energia aqui, mas não vai precisar usar. E ele explica, gente, olha que impressionante. Tempo de minha vida é o tempo necessário para que o número de núcleos radioativos caia pela metade. Então entenda, colega, esta é uma típica questão em que ele dá tudo para você. Basta você não ter medo e saber interpretar, saber ler o que ele está propondo, tá? Então é bem massa esse tipo de questão, porque não dá para você perder, você que é bom aluno, né? Agora, o item B ele tem uma interpretação aqui bem legalzinha. Por quê? Eu preciso saber quantos fótons... Eu vou ter que ler de novo, viu, professor? Parará, ele falou aqui ele falou da minha vida só. Aqui ele fala da imagem produzida. Ah, olha aqui, ó. Detecção de 2 fótons emitidos em sentidos opostos. 2 fótons. Devido à aniquilação por um elétron do pósitron resultante. Peraí, então o que acontece? A energia do elétron mais a energia do pósitron que foram aniquilados vão virar energia de 2 fótons. Entendeu o que eu tenho que fazer? É uma conservação de energia, gente. Então estava escrito nessa linha aqui, ó.
a energia de 2 fótons, vai virar a energia de um elétron, né? Aliás, ao contrário, a energia de um elétron e de um pósitron vai virar a energia de 2 fótons. Tá bom, então eu acho que eu já consigo fazer, porque eu vou escrever a seguinte equação, ó, do que está aqui. 2 energias de fóton é a soma da energia do elétron com a energia do pósitron. E essas energias são dadas por essa fórmula aqui, ó, tá? Beleza. E eu vou calcular a energia do fóton. Então, lá no item B, vou pegar minha canetinha azul aqui, ó, e vou dar uma espremida aqui de novo. Item B. Então, eu vou falar que 2 energias do fóton é a energia do elétron mais a energia do pósitron. Só que cada energia dessa é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, que é aquela relação de Einstein lá, massa, velocidade da luz ao quadrado. E aqui é 2, energia do fóton. Percebeu a paradinha? Só que as massas são iguais, porque ele falou, olha que legal que ele foi bonzinho. Ele falou aqui no Note a Dot que as massas são iguais. Então essa fórmula aqui, ela vai dar igual resultado para os dois. Portanto, eu posso falar que 2 energias de fóton vai dar 2mc². Eu vou cortar esse 2 com esse 2 e eu estou bonito na fita. Porque a massa, vamos pegar, que é a massa do elétron, volta lá. Tá aqui, ó, 9, 10 a menos 31. Tem que ficar indo e voltando, né, gente? Não tem jeito. Então, eu cortei o 2 com o 2. 9, 10 a menos 31. Cuidado para não errar a potência. A velocidade da luz, que ela vai ao quadrado, tudo vai ao quadrado. Aí você faz a conta lá no seu rascunho, do jeito que você quiser, e determina que a energia ela dá 8,1 vezes 10 a menos 14. Essa conta aqui vai dar 81, porque 3 ao quadrado vai dar 9, com 9 vai dar 81. Só que se eu fizer assim, fica 10 a menos 15. E aqui, respondendo assim, isso aqui é em Joule, porque é uma energia, né? Ele não ficou na notação científica, tá? Mas se você quiser responder em notação científica, responda. Mas não é assim obrigatório. Se quiser, você pode colocar que isso é 8,1 vezes 10 a menos 14 em Joule. Beleza? Esse é o item B. Um pouco mais difícil por causa da interpretação. Você tinha que saber que estava escrito, né, gente? Está escrito, né? Que 2 fótons foram produzidos lá pela aniquilação da massa de um elétron e de um pósitron. E ele deu a fórmula que você consegue calcular a energia devido à aniquilação de uma massa. Relação entre massa e energia, né? Muito bem. Então entenda, ó, física moderna, quando cai, eles tomam o máximo cuidado de fornecer praticamente todas as informações que você precisa para resolver a questão. Então, até tem alunos na minha plataforma lá que ficam perguntando: ô Pinguim, vamos fazer um curso aprofundado de física moderna? Eu pergunto para ele: seu filho, você sabe eletromagnetismo? Você sabe calorimetria? Você sabe termodinâmica? Para você querer estudar depois física moderna? Então aprenda o básico da física primeiro, se aprofunde nisso, e depois, se sobrar tempo, você estuda física moderna. Porque física moderna, quando cai, geralmente, ele fornece as informações para você. Mas é lógico que se você estudar, facilita muito a sua vida, né? Vamos lá, agora vem o item C. Ih, professor, não terminou ainda não? Não, filho, vamos fazer o item C aqui, ó. Olha que legalzinho esse item C, ó. A carga gerada dentro do material do detector pela absorção do fóton é proporcional à energia desse fóton. Opa, a carga é proporcional a uma energia. Diretamente proporcional ele quer falar. Então, quando você tem mais energia, você tem mais carga. Dobra a energia, dobra a carga. Sabendo que é necessária uma energia de 3 elétrons-volt. Cada elétron-volt é 1,6 × 10⁻⁹ joules. Então você precisa de 3 elétrons-volt para gerar o equivalente à carga de um elétron. E a carga de um elétron ele deu. Você percebeu, velho? Ele deu tudo, cara. Ele deu tudo. Estime a carga total gerada quando um fóton de energia 600 keV. Quando a gente fala assim, ó, 600 keV, são 600 kV. Quilo é 1000. É fazer uma regra de 3, velho. É impressionante esse item B, esse item C. É fazer uma regra de 3, porque ele falou no texto
Ó, vai até sobrar espaço para mim, tô bonito na fita aqui, ó. Então no item C, ele falou, são 3 elétrons volt para uma carga de 1,6, 10 a menos 19. Pinguim, onde é que você tirou esse número? É a carga do elétron em módulo, filho. Ele deu aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ele deu. Agora eu vou falar 600 mil, cuidado, 600 mil elétrons volts eu vou colocar. Então, quando forem 600 mil elétrons volts, eu vou ter uma carga de quanto? Você percebe? Que belezinha, hein? Então, a quantidade de carga, você vai fazer isso vezes isso, 6, 10 a quinta, vezes 1,6, 10 a menos 19, tudo isso vai ser dividido por 3. Beleza? Aí você faz a sua continha aí. Aqui dá para cortar, vai dar 2. Vai dar uma quantidade de carga de 3,2, velho. 10 elevado a menos 14. Será que é isso mesmo? É, corta aqui vai dar 2. É isso mesmo. 10 a menos 14. E a unidade aqui é a unidade de carga. Beleza? Muito bem, nós vamos resolver aqui então a 4ª questão da prova 2020 da sua FUVEST, segunda fase, uma questão tradicional, viu? Você que faz cursinho bom, é você que estuda muito essas matérias, você deve ter passado por isso lá no seu curso. Vamos resolver aqui, ó. Então acompanha comigo aqui na tela, eu vou fazendo e a gente bate uma bolinha. Em um ambiente no qual se retirou praticamente todo o ar, portanto, amigão, nós não teremos resistência do ar, né? As placas de um capacitor são arranjadas. Ele falou placa de capacitor, gente, mas eu não vou ter que usar teoria de capacitor aqui não, tá? Elas são arranjadas paralelamente e carregadas com cargas de mesma magnitude, porém em sinais contrários. Inclusive, em cima é positivo e embaixo é negativo, porque o campo elétrico vai do mais para o menos. Beleza? Tá legal. Numa região entre as placas, um campo elétrico pode ser considerado uniforme, com módulo igual a 10 a sexta. Olha, amigão, o campo elétrico aí tá grande, hein? 1 milhão de volts por metro. Então eu já sei que ele me deu aí dentro, ó, o valor do campo elétrico. Eu posso anotar aqui, ó, o campo elétrico é 10 elevado a sexta volt por metro. Eu vou anotando para ver o que tem na questão, tá? Uma partícula negativamente carregada, a FUVEST grifou para você não errar, com carga de módulo igual a 10 a menos 9 coulombs. Então veja que a carga da partícula, na verdade ela vale menos 10 a menos 9. Só que eu vou usar em coulomb na fórmula, tá? Ela é lançada com velocidade de módulo 100. A velocidade inicial com que eu lanço a carguinha, ela vale 100. Eu vou anotando aqui, gente, para já ter ideia de que matéria que eu vou ter que usar na questão. Ao longo da linha, ela passa exatamente no eixo. Ah, ela passa aqui no meio, ó. Ela chegou bem aqui no meio. E essa distância D entre as placas, ele fala que é 1 milímetro. Muito bem, pinguim, 1 milímetro. Despreza os efeitos da gravidade. Portanto, velhinho, não tem peso. Quando ele fala despreza a gravidade, a partícula não tem peso. Pinguim, então, o que vai fazer a partícula desviar? O que faz a partícula desviar, velho, é a força elétrica que vai atuar nela. Tá bom, então já li tudo. Já viu o que tem aí, deu a distância, deu a carga, deu o campo e tal. A ponte entre as trajetórias 1 e 2, mostradas na figura, aquela que mais se aproxima do movimento da partícula na região entre as placas. Amigão, é para você usar aquela teoria que eu falei lá na lousa. Porque a força elétrica que vai atuar na partícula, ela depende do sinal da carga da partícula e de onde aponta, para onde aponta o campo elétrico. Como a nossa partícula ela é negativa, eu sei que a força aponta contra o campo. Portanto, quando a partícula entra aqui, apesar do campo elétrico estar para baixo, a força mesmo, ela atua para cima. E entenda, o que desvia a partícula, velho, não é o campo. O que desvia a partícula é a força que o campo gera. Boa, pinguim. Então, eu já vou responder o item A, pinguim, porque o item A está sossegado, ó. Vou responder o item A já. Esta questão aqui, ó, é a segunda questão dessa folha, né? Então, eu vou responder ela nesse espaço aqui, ó. Beleza. Então, o item A, eu vou dizer para ele que, ó, a força elétrica é um vetor, que é a carga da partícula. Ele chamou a carga de alguma letra especial? Não falou nada, né?
Falou que não, então eu vou chamar de Qzinho mesmo, ó. Então eu vou falar que a carga Qzinho que entrou lá, vezes o campo elétrico E. Então eu explico assim, ó, como o Qzinho é negativo, porque ele falou, o vetor da força elétrica e o vetor do campo, eles têm sentidos opostos. Ah, então eu estou justificando para ele o porquê que a partícula vai subir. Portanto, eu poderia desenhar assim para ele. Olha que legal, ó. Eu falo que a placa está aqui, tá? A placa está aqui, a outra placa está aqui, e eu mostro para ele que a trajetória vai ser esta, ó, que é a trajetória 1. Ele só pediu assim, ó, o que ele pediu. Ele pediu para você a ponte entre as trajetórias 1 e 2, mostrada na figura, aquela que mais se aproxima, pereré, é a trajetória 1. Então eu apontei, eu fiz o desenho da trajetória 1. Beleza? A partícula vai entrar aqui. Tranquilo? Ela vai ter velocidade. Quando ela entrar aqui, ela tem velocidade para a direita. O V0 que ela vai ter. Só que daí ela desvia para cima, porque a força elétrica que atua na partícula, ela vai estar para cima. Ó, e o campo elétrico, ele estava para baixo. Cuidado, tem aluno que acha que é o campo que puxa. Campo não puxa. Campo gera força e a força é que vai puxar, tá bom? Legal, esse foi o item A. É só isso mesmo no item A? Eu acho que é. Agora, é isso aí. No item B, sabendo que a massa da partícula é 10... Ó, velho, micrograma é um saco, hein? Nossa senhora, micrograma, 10 microgramas. Você sabe que nós, em geral, na física, usamos a massa em quilograma. E o cara me coloca em micrograma. Pelo amor de Deus, saco. Mas tudo bem. Determine a distância horizontal x que a partícula vai atingir. Então ela vem para cá. Amigão, eu teria que pegar o desenho e virar de ponta cabeça. Porque como eu fiz a revisão da teoria para você lá na lousa, ó, deixa eu voltar aqui lá na lousa, eu acendo a luz aqui para você ver melhor. Olha o que acontece. Esse desenho dele vai estar virado. Aqui, quando você estuda lançamento horizontal com gravidade e joga a partícula, ela cai. No caso nosso, não vai ter peso, mas vai ter força elétrica para cima, é como se fosse o mesmo desenho virado, e beleza, a partícula vai subir. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, quem é a aceleração que vai fazer a partícula subir? Não vai ser a gravidade, porque não tem gravidade no processo. Então eu vou ter que igualar. Essa força resultante vai ser a força elétrica. E eu calculo a aceleração que a partícula vai ter. Combinado ou não? Muito bom, professor. Gostei do Paranauê aí. Vamos lá, vamos resolver. Passamos aqui para outra sessão. E agora eu já sei. Eu vou começar assim, ó. Ó, agora você concentra, por favor. Agora você concentra, que agora o bicho pegou. Agora vai ter que fazer conta aqui, ó. Então, no item B... Tá tudo bem com a live aí, gente? Estão gostando? Estão entendendo esse negócio? Me dá um retorno aí no chat, por favor. Fala sim, estou entendendo, professor. Estou curtindo. Se você não me segue no Instagram ainda, siga @professorpinguim. Manda ver. Lá no Instagram, por favor. É legal a gente se conectar, né? Então o que eu faria aqui, ó? Eu faria aqui, primeiramente, eu vou calcular qual é a aceleração dela. Então eu falo que a força resultante é igual à força elétrica que vai atuar nela. Então massa vezes o módulo da aceleração vai ser a carga em módulo vezes o campo elétrico. Aí, velho, tem que colocar valor, viu? Cuidado porque a massa é 10 microgramas. 10 micro. Só que de grama para quilograma é outro 10 a menos 3. Olha que chato. Tudo isso aqui é massa, viu, gente? 10 micro é 10 a menos 6. E esse carinha aqui é para passar de grama para quilograma. Aí vem o módulo da aceleração, que eu vou ter que achar. É igual a carga. Volta lá, volta lá, volta lá. Quem é a carga da partícula que entrou? É 10 a menos 9. Volta lá, volta lá. Fica virando, vai e volta. Para conferir os dados. Para não errar nos dados. E o campo elétrico, volta lá, volta lá, volta lá. Campo elétrico, vamos conferir? Ixi, passei. Vamos conferir, campo elétrico, estava aqui, ó. 10 elevado a sexta volts por metro. Toda hora, gente, na segunda fase, você tem que ficar conferindo para ver se você não vai pegar o dado errado, né? Beleza?
Aí você pode fazer a conta lá no seu rascunho, se você quiser. Por exemplo, ó, o 10 a menos 3 que está aqui, com esse 10 a menos 3 você pode cortar. Vai dar o 10 a menos 5, que eu passo para o outro lado, vai acabar dando uma aceleração, gente, que é 10 elevado à quinta. Caramba, professor! A partícula é leve, ela acelera muito forte. Então, essa aceleração, gente, que a partícula vai ter, mas cuidado, porque é uma aceleração que ela vai ter no eixo Y. É uma aceleração assim, ó. E essa aceleração tá para cima, tá bom? Então, cuidado, ó. Se eu definir uns eixos aqui, ela vai estar para cima. Beleza, Pinguim, e agora o que eu faço? Agora eu vou calcular o tempo que ela demora para atingir a placa. Veja que o movimento dela, gente, se eu definir um eixo para assim, ó, ele não definiu eixos não, né? Não. Se eu definir um eixo assim, ó, para cá, como eixo Y, e um eixo na horizontal para a direita, para eu poder fazer o meu movimento lá. Ó, tem um eixo X aqui. O que a partícula faz? Ela sai daqui, ela faz esse movimento, ó. Então, na horizontal, ela anda uma distância, mas na vertical, ela fez um ΔSY aqui. Quem é esse ΔSY, Pinguim? É a metade da distância entre as placas. Tá vendo? É a metade do D. Então, esse ΔSY, meu rei, eu tenho que fazer ele com sorvetão, ó. Equação horária dos espaços no eixo Y. Ó, A sobre 2T quadrado. Este ΔSY, gente, eu vou voltar, desculpa para você, ele é a metade, ó, das placas, porque a partícula vai andar para lá. Então, essa distância aqui é o ΔS dela na vertical, que é a metade de 1 milímetro. É meio milímetro, tá? Eu já vou colocar para ele aqui, que esse Paranauê aqui, ó, é meio milímetro. Meio 10 a menos 3 para virar metro. O V0Y, você sabe que ele é zero, tá? Mas a aceleração que ele vai ter, que é o 10 elevado à quinta, sobre 2, tempo ao quadrado. Com isso, meu querido, eu estou calculando quanto tempo a partícula leva para chegar na placa. Eu não estou calculando o que ele perguntou ainda, só estou calculando o tempo. Veja que 2 vezes meio dá 1. E o 10 à quinta vai passar para baixo. Esse tempo ao quadrado, gente, ele vai dar 10 a menos 8. Pinguim, o que eu faria agora, então? Ora, eu posso calcular aqui mesmo, ou então você passa para uma nova coluninha, que é o mais indicado, eu acho, né? Você passa um risquinho aqui assim, de boa, e fala aqui, continua aqui, ó, na boa. Tempo ao quadrado vai dar 10 a menos 8, portanto, o tempo que demora lá é a raiz de 10 a menos 8, que é 10 a menos 4. Veja que isso aqui ainda não é o que ele pediu. Ele quer a distância na horizontal. Só que na horizontal não tem aceleração. Então, na horizontal, você faz movimento uniforme. Então, você falar para ele que o ΔS na horizontal é apenas Vx vezes o tempo t. Tá? Que não tem, é um sorvete, né? Movimento uniforme. Então, o x, que ele chamou x, cuidado, olha lá, não é ΔSx que você vai usar. Você vai usar a letra que ele mandou. Então, você tem que usar x. Ih, Pinguim, frescura, hein? Não é não. A velocidade na horizontal que a bolinha entrou lá, que a partícula entrou, é 100. Vezes o 10 a menos 4, que é o tempo que ela demorou. Portanto, esse x aqui, ele dá 10 a menos 2 na unidade metro. Se você quiser, você pode falar que isso é 1 centímetro, né? 10 a menos 2 metros. Boa, Pinguim. Boa. Esse é o resultado aí do item B. Tranquilo como um grilo? Tudo bem, Pinguim? Muito bom. Agora, moçada, ó, não tem mais nada no item B, né? Sabendo que a partícula vai atingir tal 10 a menos 2 metros, tá lindo o item B, tá lindo. Agora eu vou para o item C. Como eu vou para o item C, eu vou passar um tchutchu aqui só para organizar o examinador. No item C, ele pergunta, olha que massa, ó. Quais seriam o sentido e o módulo de um eventual campo magnético a ser aplicado na região entre as placas, perpendicularmente ao plano da página, para que a partícula, em vez de seguir uma trajetória curva, permaneça se movendo na mesma direção, no mesmo sentido com que foi lançada. Meu amigo, ele quer que a partícula seja lançada lá no meio, mas ela não desvie para cima. Como é que pode, Pinguim, ela lançar e não desviar para cima? Filho, se ela não vai desviar para cima,
significa que alguém tem que cancelar a força elétrica que ficou para cima. Mas, professora, quem vai cancelar a força elétrica? Uma outra força devido a um outro campo, que no caso é a força magnética. Ah, mas e o peso? Não tem peso. Ele falou que não tem peso. Então a força elétrica eu já sabia que estava para cima. Você vai colocar que a velocidade da partícula está para a direita, a velocidade com que ela entra lá, tá? E eu quero que ela siga reta, portanto ela tem que fazer... Ah, não abrevia, viu? Não fala MRU. Não fala. Fala movimento retilíneo uniforme, se você for escrever. Se não, nem precisa. Mas se quiser escrever, não abrevia. É movimento reto uniforme, que é o movimento que a partícula vai fazer. Então alguém tem que cancelar a força elétrica. Quem cancela é uma força magnética, que tem que estar para baixo, logicamente, né? Então, como ele perguntou qual é o sentido e o módulo de um campo magnético, primeiro eu vou dar o sentido. Aí eu teria que usar aquilo lá que eu usei no telão. Vamos lá de novo para a lousa? Dá licença só um pouquinho, ó. Vamos aqui para a lousa de novo para você rever. Seria esse caso aqui, né, gente? Ó, o campo teria que estar entrando, porque a velocidade da partícula está para a direita, a força magnética está para baixo, e aqui você inverte, porque a carga é negativa. Então o campo tem que estar entrando para a mão ficar bonita, e a força, ela fica assim, ó. Fica esse vetor aqui contra o dedão, porque a carguinha é negativa, tá bom? Então a resposta do sentido do campo é esse aqui, ó. Boa, pinguim, boa mesmo. Então voltemos aqui para a nossa tela principal. E vamos falar aqui, o campo, ele está assim, ó, entrando no papel. E eu usei para isso daqui, ó, a regra da mão esquerda. Eu usei para determinar o campo entrando no papel. Muito bem. Agora eu preciso saber o valor dele. Bom, é lógico que como a força resultante ela é nula, para eu poder ter um movimento reto e uniforme, o módulo da força magnética, gente, tem que ser igual ao módulo da força elétrica. Então, módulo da carga, velocidade, campo, não é não? Olha que belezinha. O seno de 90, porque o ângulo é 90 entre a velocidade e o campo, tem que estar igual a carga vezes o campo E. Como a carga você vai cortar e o campo, e o seno é 1, na verdade, o seno 90, o campo B, para você calcular, porque ele perguntou, vai ser a razão numérica entre o campo elétrico e a velocidade. Olha que belezinha. Então o campo B vai ser, que era o campo elétrico mesmo que eu já usei? Ah, tá aqui, ó, é 10 a sexta. 10 elevado a sexta, e a velocidade que era... Estava aqui, ó, a velocidade com que ela entrou é 100. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? Então eu falo que o campo magnético, ele é 10 a quarta. Agora vem, pinguim, eu esqueci qual é a unidade de campo magnético. Esqueci, pinguim. Tô lá na prova, não lembro qual é a unidade dessa psiroca aí. E pá, o que eu faço, professor? Você veja as unidades que você usou. Você não dividiu o campo elétrico por velocidade? Então você dividiu volt por metro, que é o campo, e você dividiu por metro por segundo. Se você fizer essa conta, fica volt por metro vezes segundo sobre metro. Não é isso que tem que inverter de baixo. Então, volt vezes segundo por metro quadrado. Só que isso é chamado de Tesla. Mas não me deixa em branco, tá? Se você souber a unidade, escreva Tesla. Se for colocar por extenso, como esse é o nome de gente, coloque em minúscula, tá bom? Ou põe o T maiúsculo para dizer qual que é o valor do campo. Tudo bem, moçada? Beleza? Nessa questão aqui, moçada, FUVEST 2020 é uma questão literal que envolve gravitação. Eu vou fazer e vou revisando para vocês, tá? Ele diz que em janeiro de 2019, a sonda chinesa Chang'e Blairs fez o primeiro pouso suave de um objeto terrestre no lado oculto da Lua. Olha que interessante isso. Reavivando a discussão internacional sobre programas de exploração nuclear, lunar. E os terraplanistas ficam loucos, não é? Considere que a trajetória de uma sonda com destino à Lua passa por um ponto P, localizados a 2/3 da distância Terra-Lua.
Ah, tá. E é 1/3 do centro da Lua, sendo DTL a distância do centro da Terra. Tá. Então, DTL é a distância do centro da Terra ao centro da Lua. Ele dividiu isso aqui em 1/3 e 2/3. Só isso que ele fez. Depois, no item A, considerando que a massa da Terra é cerca de 82 vezes maior que a massa da Lua, qual é a razão entre a força que a Terra exerce e a força que a Lua exerce na sonda? Gente, eu já falei aqui, vou repetir, que essa questão, esse item A, já caiu, várias vezes em vários vestibulares. Portanto, eu repito, não deixe de resolver provas antigas. Não deixe de estudar muito questões antigas. Na física, elas sempre vão cair de novo. A física que cai vestibular é a mesma, faz mais de 30, 40 anos. São as mesmas questões, velho. Se você tiver a paciência de pegar livros antigos, você vai ver as mesmas questões lá de 30 anos atrás. Mudará não. Então, quer dizer, eu vou resolver aqui para você, essa primeira parte, ela é até a mais simples. Como ele quer, gente, uma razão entre as forças, eu vou lá para o espaço de resolução. Essa aqui é a primeira questão dessa dupla aqui. Então, o espaço de resolução dela está aqui, ó. Então, o que eu... desculpe, eu não li o Note a Dot. Nossa senhora, deixa eu ler. Ele falou que o módulo da força gravitacional, olha que bonitinho, ele deu. E ele falou que a energia potencial gravitacional também ele deu. E ele fala que a distância da Terra à Lua é uma constante. Isso aqui é mentira, né? Por isso que ele pediu para você assumir. Na verdade, a distância varia. Porque é uma elipse a trajetória, né? Mas vamos considerar que é uma circunferência. Então, no item A, como ele quer uma razão entre as duas, eu já posso montar o que ele quer, ó. Ele quer a força da Terra na sonda pela força da Lua é uma razão. Se é uma razão, eu vou montar assim, ó, uma fórmula. Gzão, massa da Terra, massa da sonda e a distância d que vai aqui, ó, que é da Terra até a sonda, tá bom? Vou fazer assim, ó, distância da Terra até a sonda que vai ao quadrado. Ixi, Pinguim, está fazendo muito pequenininho. Tô mesmo porque tem 3 itens na questão, né? E aqui vai ser o Gzão, massa da Terra não, massa da Lua, massa da sonda, e aqui eu coloco embaixo distância Lua-sonda, que vai ao quadrado. Lua-sonda, que vai ao quadrado. Primeiro, gente, olha o que eu vou fazer, ó. Primeiro eu faço a conta assim. E depois eu vou lá e coloco os dados, tá bom? Beleza? Professor, muito bom isso, muito legal. Então, gente, se você chegou aí agora, ó, dá um like no vídeo aí pro professor, né? Ajuda aí na parada, é sexta-feira à noite, eu sei, mas vamos lá. Então, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu sei que eu posso cortar G com G, posso cortar a massa da sonda com a massa da sonda, então eu já posso dizer que isso aqui vai ficar esta fração dividido por essa. Então, vai ficar massa da Terra pela distância Terra-sonda ao quadrado, vezes a distância Lua-sonda ao quadrado pela massa da Lua. Beleza? Tá. Aí ele falou no texto, gente, que ele falou no texto, cadê? Que a massa da Terra é 82 vezes. A massa da Terra é 82 vezes a massa da Lua, tá? Então eu já vou colocar assim, ó. Então a razão entre as forças vai ficar força da Terra por força da Lua vai ser esta fração aqui, ó, já vai ficar 82 vezes a massa da Lua dividido pela massa da Lua, vezes. Aí eu posso pegar isso daqui, ó, e colocar, gente, na mesma fração e elevar ao quadrado todo mundo de uma vez só. Como assim, professor? Ó, eu pego o quadrado e ponho para todo mundo. Então vai ter uma fração aqui, aqui em cima a distância Lua-sonda, que é 1/3, né? Ela é 1/3 da distância total. Então aqui é 1/3 da distância Terra-Lua. E aqui é 2/3 da distância Lua, Terra-Lua, aliás, tá? Ele falou isso lá no texto, está escrito lá. Ih, Pinguim, que bom, hein? Então, o que eu acabo cortando, Pinguim? Eu corto o 3 com... Epa,
Muito grosso. Muito grosso você. Eu corto 3 com 3 e corto DTL e DTL. Então vai dar 1/4 isso daqui. Então quer dizer que isso aqui acaba dando, ó, 82 vezes 1/4. Porque aqui vai ficar 1/2 só que ao quadrado é 1/4. Ou seja, a razão aqui, gente, da força com que a Terra atrai a sonda e a força com que a Lua atrai a sonda, ela 82 por 4 vai dar 20,5. Entenda que esse 20,5, gente, ele não tem unidade. Isso aqui é adimensional. Beleza, pinguim? Entendi. Então esse item A, gente, ele ficou meio apertadinho assim. Por que eu deixei meio apertadinho? Por que eu tô com medinho? Eu tô com medinho porque eu não sei se isso vai caber, porque eu tô achando que o item B e o item C, eles são, sabe, meio complicadinhos, né? Tô achando aí, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado, Rafael. Tudo bem, Sara Lima? Tudo bem, querida? Agora que eu lembrei de você. Muito bem, Sara. Presente aí, muito bom. Vamos lá. Item B. No item B eu vou ter que ler, viu, Pinguinho? Vou ter que ler, porque o item B é mais complicadinho, ó. Vamos ver se ele é mesmo. Ao chegar próximo à Lua, a sonda foi colocada numa órbita circular, ele fala aqui, a uma altura igual ao raio da Lua. Ixi, aí já pegou algumas pessoas. A uma altura igual ao raio da Lua. Veja que legal. Acima da sua superfície, como mostra a figura. Desprezando os efeitos da força gravitacional da Terra e de outros corpos celestes, determine a velocidade orbital da sonda em torno da Lua, em termos da constante gravitacional, da massa da Lua e do raio da Lua. Ó, o que ele quer, eu vou no rascunho agora, viu? Porque eu não estou muito seguro, né, professor? Quando um corpo orbita a Lua aqui, ele tem velocidade, né? Eu quero calcular essa velocidade, uma fórmula para ela. Mas, pinguim, quem é que prende o cara na órbita? Quem prende o cara na órbita é a força gravitacional que a Lua exerce no cara, que a Lua exerce na sonda agora. Então, lembra que eu falei lá no resumo, na lousa? Essa força gravitacional, gente, atua como resultante do tipo centrípeta. Então, eu vou ter que fazer que a resultante centrípeta é a força da gravidade, só que a resultante centrípeta, como eu falei no resumo, era a massa da sonda, velocidade orbital ao quadrado, pelo raio da órbita da sonda. Isso aqui vai ser igual ao Gzão, massa da Lua, massa da sonda, pela distância d ao quadrado. E só que a distância d ao quadrado, a distância d, é o próprio raio da órbita. Tá? Raio da órbita ao quadrado. Olha que legal, pinguim. Então, professor, quer dizer que eu posso, tipo, cortar o raio da órbita? Sim. Eu posso, tipo, cortar a massa da sonda? Sim. Então, eu provei para você uma velocidade, uma fórmula que calcula a velocidade orbital, entendeu? Ela fica Gzão, a massa do planeta central, do corpo central, no caso é a Lua, né? Pelo raio da órbita. Boa? Então tá bom, eu já fiz aqui. Agora eu acho que eu posso fazer lá na parte de respostas. Então, como eu ainda tenho o item C, eu vou sempre tentar economizar espaço que eu puder, tá? Então, às vezes eu faço lá no rascunho, venho aqui e resolvo de maneira mais organizadinha. Tranquilo? Obrigado, Júlio Milani. Obrigado, querido. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer para ele? Ó, eu tinha que falar que a força da gravidade é a resultante centrípeta, né? Posso até desenhar, mas acho que não vai precisar, não. Eu só vou escrever mesmo, ó. Porque ele só quer a velocidade, né? Ah, mas talvez eu tivesse que mostrar o raio da órbita. É verdade, hein, Pinguim? Era bom, né? Então, ó, tá aqui a Lua, e a trajetória do corpinho em volta da Lua tá aqui. Porque a altura que ele falou é o próprio raio da Lua. E o raio da Lua é o raio da Lua. Então, na verdade, o raio da órbita que ele vai fazer... Ih, pinguim, vai dar rolo isso aqui. Não, não vai dar rolo, não. Fique tranquilo. O raio da órbita, vou chamar de RO, ele é o raio da Lua mais o próprio raio da Lua. Porque a altitude, né, a distância do chão para lá, é o próprio raio da Lua. Ele falou isso. Então, quer dizer que o raio da órbita do rapaz é o dobro do raio da Lua.
mas eu vou colocar isso depois. Então, o que vai acontecer? A resultante centrípeta atua como força, aliás, a força gravitacional atua como resultante centrípeta. Então, eu vou escrever isso para ele. Vamos lá. Resultante centrípeta é a força da gravidade, por exemplo. Então, eu coloco que a massa do satélite, isso não é sonda, né? A massa da sonda vezes a velocidade ao quadrado pelo raio da órbita vai ser igual a Gzão vezes a massa da Lua, que é a massa do corpo central que prende o outro, vezes a massa da sonda, que eu vou acabar cortando, pelo raio da órbita ao quadrado. Aí eu vou cortar massa da sonda, um dos raios da órbita eu corto. Aí eu vejo que a velocidade ao quadrado, ela ficou Gzão, a massa do corpo central, que no caso é a Lua, porque a sonda, ela orbita a Lua, tá ligado? Se um corpo orbitasse a Terra, isso aqui seria a massa da Terra, mas não é. É a massa do corpo central. Dividido pelo raio da órbita, que ficou a primeira, porque eu cortei um deles aqui. Beleza. Só que, para nós, a velocidade, então, vai ficar a raiz quadrada, porque o raio da órbita é 2 raios da Lua, né? E aqui eu vou colocar. Gente, eu tô com frio, que eu tô tremendo, que tá dando dó da minha pessoa. Nossa senhora, aqui no meu estúdio, aqui em casa, é muito frio, cara. Nem tá tanto frio assim em alguns lugares, mas aqui não bate sol, sabe aquelas coisas, nhaca. Eu sou pinguim, mas não gosto de frio, não. Ó, então aqui fica Gzão vezes a massa da Lua, e aqui embaixo vai 2 raios da Lua. Beleza. Essa daqui, gente, é a velocidade orbital que ele perguntou no seu item B. Boa? Legal. Era isso que ele queria, né? Determina a velocidade orbital da sonda em torno da Lua em termos da constante de gravitação universal, da massa da Lua e do raio da Lua. Lindão! Tô bem na parada, ó. Já fiz o item B dessa questãozinha aqui. E aqui é aquela história. Se você tá me acompanhando aqui há algum tempinho, eu já fiz aqui a prova da Unicamp na semana passada, segunda fase, e a gente viu itens bem simples. Estou fazendo a prova da FUVEST, essa aqui é a 5ª questão, e a gente já viu que tem item C, que é ridículo, que é muito fácil. Teve uma questão que eu fiz aqui que o item C era palhaçada. Ah, aquela do elétron volt, a questão 3 que eu fiz anteontem. Ela era ridícula, mas esse item C, o bicho vai pegar. Por quê, professor? Porque esse item C aqui, ó, vamos retornar lá um pouquinho só. Olha o que ele pergunta para nós, ó. Vamos lá. Determine a variação da energia mecânica da nave. Quando ele fala variação, meu rei, ele está falando delta. Delta da energia mecânica. Então ele quer a diferença entre a energia mecânica final e a energia mecânica inicial. Só que cada energia mecânica dessa é a cinética com a potencial somada, entendeu? Ih, coisa louca. Então ele quer a variação da energia mecânica da nave quando a altura da órbita em relação à superfície da Lua é reduzida para meio RL. O que é RL, professor? É o raio da Lua. Veja que a Lua estava aqui e a órbita tinha uma altura igual ao próprio raio da Lua. Então a órbita tinha um raio de 2 RL. Quando ele diminui a altura para meio RL, o raio da órbita fica 1,5. Um raio da Lua mais meio raio da Lua. Entendeu? Vai ficar 1,5. Expressa o resultado em termos de Gzão, RL, ML e da massa da sonda, MS. Aí, um problema é porque eu já falei lá na revisão, vou falar aqui de novo, energia mecânica de coisas que andam pelo espaço, você pode colocar energia cinética do jeito que você está acostumado. A energia cinética é massa, velocidade ao quadrado por 2, só que a energia potencial, ela não é do jeito que você está acostumado. Você está acostumado a usar a energia potencial gravitacional como MGH. Velho, MGH só serve se a gravidade for constante, entendeu? E aqui no espaço ela não é. Então a energia potencial para corpos andando pelo espaço é dada por essa expressão. Então aqui, em vez de somar a energia potencial MGH, eu vou fazer menos Gzão, Emão, Eminho por D, do centro de um corpo ao centro do outro. Então esta, desculpe, é a fórmula que nós vamos usar para fazer, desculpe,
Engasguei. Para fazer a energia mecânica numa posição, depois na outra, para depois fazer a variação para ele. Então vai dar umas contas meio loucas, mas você sabe que você não está aqui por causa das contas, né? Você está aqui para entender o processo pedagógico do negócio aqui. Então, o que eu vou ter que falar para ele aqui? Ó? Vou aproveitar todo o espaço, viu, gente? Primeiro, no item C, eu vou escrever para ele que é a fórmula da energia mecânica. Eu sei, vou escrever a fórmula para ele. É a soma da cinética com a energia potencial. Ele está chamando de energia potencial aqui da letra U. Não tem problema. Então, a energia mecânica será energia cinética. É a massa da sonda, velocidade ao quadrado. Olha. Tá vendo a conexão? Percebeu? Engatou? Ó, dividido por 2. Menos Gzão, a massa central, que no caso é a massa da Lua, a massa que está circulando, que é a massa da sonda, dividido pela distância. Só que a distância é o próprio raio da órbita. Pinguim. Raio da órbita. Como esse RO, ele não sabe o que é, o RO eu vou explicar para ele o que é. O RO eu estou chamando de raio da órbita. E esse raio da órbita, gente, é a coisa que varia. Ele varia, esse raio da órbita ele era 2RL e vai passar para ser 1,5. Pinguim. Então tá bom. Então esta é a fórmula geral, gente, para a gente calcular a energia mecânica. Só que o danadinho, ele pediu variação disso. Então eu tenho que calcular a energia mecânica quando está na altura RL, veja quanto é que é, aí o raio da órbita é 2RL, e depois calcular a energia mecânica quando ele está na nova altitude, que é meio RL. Daí o raio da órbita fica 1,5 RL, tá? Então vai dar um trampinho aqui razoável, mas você é forte, você é guerreiro, você é uma menininha que manja muito, um cara que manja muito. Então nós vamos aqui, ó, fazer. Então eu vou fazer com calma, ó, fazer separadamente. Por que eu faço separadamente? Para que ele possa dar uma notinha numa coisa, uma notinha na outra. Por exemplo, ó, no meu item C, já dá para dar uma notinha aqui, porque já, né, coloquei as formulinhas aqui, parará. Então primeiro eu vou calcular a energia mecânica na órbita original. Então, eu vou escrever assim para ele, ó. Primeiro eu vou calcular a energia mecânica na altitude, que eu vou chamar de RL. Na altitude RL, o raio da órbita, ele vale 2RL, certo? Então, tome cuidado, porque olha o que acontece, ó. Olha o que acontece, ó. A velocidade na órbita, ela vai ser essa daqui, na verdade, né? E o raio da órbita é 2RL. Mas quando eu mudar o raio da órbita, muda a velocidade aqui e também muda aqui na energia potencial. Você tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Eu vou aumentar para você poder ver melhor. Eu vou escrever a fórmula da energia mecânica, como é que ela fica lá na altitude RL, tá? Então, vamos fazer energia mecânica inicial. Vamos dizer assim. Vai ser massa da sonda. Aí eu vou ter que colocar, gente, vocês desculpem, eu vou ter que colocar isso aqui, ó. Tá vendo? Só que o raio da órbita é 2RL. Então, isso daqui vai no V quadrado. Então, eu vou dividir aqui por 2, mas o V quadrado eu nem vou colocar com a raiz, não. Já vou colocar assim direto, ó. Então, aqui vai ficar um Gzão vezes a massa da Lua dividido por quem? Por 2RL. Ixi, professor, 2 é por 2RL. Vai ter que ser, né? Pinguim, vai ter que ser 2RL. Então, eu estou usando esta fórmula aqui, ó, com raio da órbita valendo 2RL. Menos, agora vem a energia potencial. Gzão, que já estava lá, a massa da Lua, a massa da sonda, e aí eu vou dividir tudo isso aqui por RO, que é o raio da órbita, que é 2RL. Ô, professor, posso falar? Eu já teria pulado. É verdade, velho. É verdade. Não vale muito a pena fazer isso aqui, não. Porque o tempo que você demora e a chance de você fazer caca nas contas é enorme. É muito grande. Entendeu? Muito bem. Montei, né? Aí é que vem, ó. O que você teria que fazer agora? Faz conta para chegar numa expressão um pouquinho menor. Então vamos lá, pinguim.
Se você quisesse fazer isso aqui no rascunho, você poderia. O fato, gente, que a energia mecânica, depois de fazer algumas contas, juntar aqui, fazer a conta da fração e tal, eu vou pular essa parte da conteira, tá? Isso aqui dá menos 1/4 de Gzão, massa da Lua, massa da sonda, dividido por RL. Dá isso. Eu já fiz a conta, tá? Beleza. Agora eu teria que fazer de novo na outra altitude. Então eu vou escrever para ele não se perder, ó. Na altitude, a nova altitude, né? Que é a altitude meio RL, que ele fala no texto isso aqui, o raio da nova órbita, ele vai ser o raio da Lua mais meio. Então fica 1,5. O raio da órbita é 1,5 do raio da Lua. Então o que eu tenho que fazer? Colocar aqui e colocar aqui, ó. Olha lá, o raio da órbita mudou. Então muda a velocidade aqui e muda aqui também. Então eu vou ter que escrever essa fórmula de novo. Nossa, pinguim. Só que mudando aí os paradas da velocidade e tal, do raio da órbita. Entendeu? Tem que mudar tudo. Então, a nova velocidade orbital que eu vou fazer, eu vou ter que colocar ali o tchutchu. Então vai ficar a nova energia mecânica final, vai ser, ó, mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Era massa, velocidade ao quadrado por 2, né? Ó, massa da sonda, a velocidade ao quadrado, que é essa expressão aqui, ó. Já vou pegar daqui. Fica Gzão, a massa da Lua, dividido pelo raio da órbita. Só que agora o raio da órbita, que antes era 2 RL, agora o raio da órbita é 1,5 RL. Então tu vai colocar aqui 1,5 RL. Tenha paciência, né, gente? Nós estamos fazendo uma questão FUVEST segunda fase. Fala para mim o que é mais difícil que FUVEST segunda fase. ITA, IME, né? Essas coisas loucas. Beleza? Então aqui a gente está numa questão de alto nível, por favor. Muito bem, professor, já entendi. Você está fazendo devagarinho, que é para eu entender. Eu estou tentando, né? Fazer devagarinho. Menos, aí vem, ó, Gzão, massa da Lua, massa da sonda, dividido pelo novo, ó, isso aqui, ó, pelo novo raio de órbita. E o novo raio de órbita é 1,5 do RL. Legal? Legal, pinguim. Muito bom. Gostei pra caramba. Achei massa, supimpa. Legal. Eu fiz essa conta já, acredita em mim, né? Eu fiz aqui, ó, preparei a aula para você, fiz a continha e eu vi que essa parte aqui, tudinho, ó, ela daria menos 1/3, fazendo a conta, a energia mecânica final daria menos 1/3 dessa palhaçada toda que tá aí, ó. O Gzão, a massa da Lua, a massa da sonda, dividido pelo tal do raio da Lua. Beleza. Como ele quer saber, as duas são negativas, ó. Como ele quer saber, gente, uma variação, ele quer um delta. Olha o espaço que eu tenho ainda. Ixi, Marquinho. Veja, ele quer uma variação. Quando ele quer variação, ele quer o final menos o inicial. Bora lá então, ó. Eu vou fazer o delta da energia mecânica. Vai ser, cara, eu vou ter que pegar a energia mecânica final, que é essa palhaçada toda aqui, menos a energia mecânica. Você deve estar adorando, né, velho? Você deve estar deliciando. Falei, nossa, professor, que delícia que eu tô aqui numa sexta-noite. Você é forte, né? Eu admiro vocês, viu, velho? Na boa. Vamos lá, energia mecânica final vai ser isso aqui tudo. Copie 1/3 dessa palhaçada toda aqui. Massa da Lua, massa da sonda, pelo raio da Lua, menos, porque ela vai ser menos também, 1/4 da mesmo monte de letras do inferno. Pinguim, como é que você pode gostar disso? Ó, velho, eu gosto, cara. Tem gente que gosta de tanta coisa que é estranha, né? Respeita, eu gosto disso, gosto de lecionar. Mais do que a física, gente. A física eu gosto, sabe? Mas mais do que a física, eu gosto de ensinar. Gosto de tratar bem as pessoas, gosto de participar da vida das pessoas para que elas melhorem. É o que eu curto. E eu uso a física para isso. Para que elas passem pelo vestibular. Eu nunca mais estudo esse negócio, inclusive, né? Porque, pelo amor de Deus.
Então tá bom, vamos tentar resolver aqui o resto. Ó. Se você fizer essa conta aqui, meu querido, você vai achar, menos com menos dá mais, vai fazer uma continha lá, que a variação da energia mecânica no processo, ela vai dar menos 1/12 de todo aquele monte de letra do capeta que tá aqui, ó. MT, MS, MT não é MT, é M Lua. Porque a Lua, se você errar, você risca e escreve de novo embaixo, viu? Dividido pelo URL. É isso daí que vai dar. Olha que belezinha. Entendeu? Ele fala que um equilibrista de massa mão, ele se desloca sobre uma tábua uniforme de comprimento L e massa M', da tábua, né? Apoiada sem fixação sobre duas colunas, uma coluna aqui e uma coluna aqui, separadas por uma distância d. Tá legal. De modo que o centro da tábua esteja equidistante das colunas. Isso é importante, viu, gente? Porque o peso, ele é desenhado no centro da tábua. Porque a tábua é homogênea, né? Tá bom. Considerando que a tábua está em equilíbrio, faça um diagrama indicando todas as forças que atuam sobre a tábua. Eu não quero saber, olha que legal isso, ó. Eu não quero saber o que a tábua exerce nos outros. Eu quero saber o que os outros exercem na tábua. Então, com isso, você tem que isolar a tábua e desenhar as forças na tábua. Quem pega na tábua, quem empurra a tábua, o que ela faz nos outros não me importa, tá? Então, bora lá, vamos resolver esse negócio aí. Olha, eu vou fazer um rascunho aqui, ó. Primeiro que a moça aqui, ela empurra a tábua para baixo e essa força corresponde a uma força de contato, a força da equilibrista, que tem o mesmo valor do peso da equilibrista. Tá? Ela exerce para baixo. Aqui vai ter uma força normal ou força no contato A, chamada de FA. Pode chamar de normal também, viu, gente? Não tem problema nenhum, tá bom? Aqui eu devo ter o peso da barra, o peso da tábua ou da barra, tanto faz. E aqui eu vou ter uma outra força de apoio. Vou chamar de força FB, tá? Força no apoio B, porque apoio A e apoio B, tá? Muito bem, então eu posso chamar isso aqui, inclusive, ó, já que ele não deu nome, eu posso chamar isso aqui de peso da tábua, porque ele chama de tábua, né? Tá? Só para não ficar FB, PB, para não confundir minha cabeça. Então, pelo que eu estou vendo aqui, ó, existem duas forças para cima e existem duas para baixo, tá legal? Só não me vai falar que essa força aqui é o peso da moça, e não é. É uma força F que tem o mesmo valor do peso da moça. Não fale que é o peso da moça que atuou na tábua. Isso é conceitualmente errado, tá? O peso da moça atua na moça. O que vai para a tábua é uma outra força, que é uma força normal, né? A gente chama, tá bom? Então vamos lá. Então o que eu teria que fazer aqui no item? Olha, essa aqui foi a questão de ontem, ó. Ih, foi difícil, hein? Você estava aí. Então vamos lá. No item A, eu vou ter que desenhar todas as forças, tá? Então eu vou começar, gente, pelo peso. Por quê? Porque o peso da tábua está bem no meio. Então, eu venho aqui, desenho o peso. Não vou me preocupar com escala. Peso da barra não, é peso da tábua que eu falei. Peso da tábua está aqui bem no meio. E é bom, viu, gente, a gente falar qual é... Fazer uma legenda aqui, né? PT significa a força peso da tábua. Esse é o PT, tá? Aí eu vou ter a moça, que ela empurra a barra para baixo, com uma força que eu vou chamar de força da equilibrista, FE, que tem o mesmo valor do peso da equilibrista, mas não é o peso, tá? Então, FE é uma força que vem do contato da equilibrista com a tábua. Então, a força exercida, eu estou dando o nome, pela equilibrista. Beleza, pinguim. Tá legal. Agora, o que mais tem? Tem duas normais. Uma normal vai estar para cima, que eu acabei chamando de FA, né? Força de contato. E aqui tem uma outra normal que vai estar para cima também, que eu chamei lá de FB. Beleza? Então, FA e FB, eu posso já escrever assim para ele, ó. FA e FB são forças de apoio. Pronto, tá bom demais, viu, velho? Ó, tá bom demais. Você desenhou as forças que ele pediu e você nomeou cada uma delas. Tudo bem? Tudo bem, José Faria? Como está?
Muito bom, moçada. Então, o item A, tranquilo, tá feitinho. Desenhei todas as forças. Se você não quiser desenhar essa força aqui, você poderia desenhar essa força, gente, ó, aqui embaixo. Não tem problema nenhum, tá? Não dá nada. Você desenha no lugar que você quiser, o que interessa é a direção e sentido dela aqui, no meu caso. Tá bom? Legal. Agora vamos lá ao item B. Vamos ver o que ele quer no item B, ó. Calcule o torque resultante. Gente, torque é chamado por algumas pessoas também de momento de força, né? Então eu quero saber o momento que a força executa. Epa, por que você voltou para cá? Esse computador vai dar pau hoje, hein? Estou sentindo uma vibração. Ó, então como ele quer o momento, ele quer o torque. Ó. E vamos lembrar, momento ou torque, tanto faz, é a força multiplicada pelo braço da força, que é a distância até um eixo de rotação. Ixi, professor, eu não lembro desse negócio direito, não. Então, eu vou fazer uma revisãozinha aqui para você, ó. Ó, revisãozinha. Toda vez que você tiver uma barra e ela tiver uma tendência de girar, você pode crer que ela vai ter um eixo de rotação e aí o cara pode exercer uma força na barra. Então, em relação a esse eixo de rotação, esta força F1 que eu estou falando, ela exerce um torque no sentido horário. E o torque que ela exerce é o valor da força, o módulo dela, vezes essa distância aqui, ó, que é o braço que a força tem. Então fica bem simples, F1B1. Agora, se eu tiver desse lado de cá uma outra força que eu vou chamar de F2, isso aqui é uma revisão que eu estou fazendo, viu? Se eu tiver uma força F2 empurrando para baixo também, vai acontecer que o braço é diferente e a força gera um torque anti-horário. Então, torque horário para F1 e anti-horário para F2. Aí depende da pessoa. Tem gente que dá sinal para torque. Tem gente que fala horário e anti-horário e usa tudo em módulo, tá bom? Então não importa o jeito que você vai fazer, desde que fique claro para ele, tá? Veja que nessa questão que nós estamos fazendo aqui, não existem forças inclinadas. Quando tiver força inclinada, você tem que acabar pegando o braço fora da barra ou decompondo, mas não é o nosso caso hoje, tá? Aí, se a barra estiver em equilíbrio, você vai falar para mim que o momento no sentido horário tem que ser igual ao momento no sentido anti-horário. Isso aqui é o jeito que faz quem não dá sinal para momento. Quem trata momento, quem trata torque, tudo em módulo. Aí fala módulo horário igual ao anti-horário e beleza. Ou então, se você falar que o horário é positivo e o anti-horário é negativo, por exemplo, aí você falaria que a soma algébrica de todos os momentos ela é zero. São duas maneiras de fazer. Este Brasil é muito grande. Tem professor Padedel aqui, tem livro diferente Padedel e cada um ensina de um jeito, tá bom? Aí vai do seu. Vamos voltar aqui à nossa questão. Então, como ele quer saber o torque resultante, eu vou fazer o seguinte, ó. Não, ele quer o torque resultante, não, desculpe. Ele quer o torque exercido pelos pesos da equilibrista e da tábua. Ixi. Em relação ao ponto A. Escreva sua resposta em termos das grandezas. Ah, é uma questão literal. Eu sei que você adora. Questão literal é uma delícia, não é? Eu sei que você gosta. Então, eu quero escrever isso daqui, ó, em função do ml, do eminho, do Dzão e do Dzinho, e também da gravidade G. Não é para colocar número. É só letra que vai constar lá, tá? Bom, então eu quero o momento do peso da equilibrista e o momento do peso da própria tábua. Vamos ver. Lembre-se que momento, gente, é força vezes o braço, que é a distância até o eixo de rotação. E ele está pedindo que o eixo de rotação esteja no ponto A. Ah, mas eu quero adotar o eixo em outro lugar. Não pode! Tem que adotar o eixo no ponto A. Ele mandou. Ah, mas eu não quero. Então muda de questão, velho. Vai fazer outra coisa, entendeu? É para fazer em relação ao ponto A e acabou. Adianta chorar e espernear. Muito bem. Então o que eu teria que fazer agora, ó? Putz, cara, é difícil, né? Porque eu fiz o desenho no item A, então, na verdade, o que eu deveria fazer para mostrar para ele seria pegar essa barra de novo e desenhar ela aqui de novo. Não, eu não quero, filho. Eu quero desenhar ela de novo para quê? Para eu poder colocar as forças, entendeu? Então, o que eu vou fazer aqui no item B, ó? Eu vou desenhar a barra de novo, gente, e vou colocar as forças que atuam nela, ó. Mas por que isso, Pinguim? Porque eu quero desenhar a barra de novo
com as distâncias. Verdade, professor. Porque daí eu só vou colocar o que me interessa, ó. O meio da barra, gente, ele tá aqui, ó. Por que que é importante o meio, pinguim? Porque é no meio da barra que atua a força-peso. O peso da barra, o peso da tábua. Aí o ponto A, ele tá mais ou menos aqui. É o eixo de rotação. E eu tenho aqui a força que a equilibrista exerce, que equivale ao peso dela, que é o mesmo valor. Então, o que ele quer é o momento dessa força, o momento dessa e depois o momento resultante. Veja que na figura, gente, volta lá no enunciado, volta lá comigo. Na figura, isto tudo aqui, ó, é desão. Estava escondido aqui, eu vou colocar aqui. Então, essa parte aqui é desão sobre 2. Tá legal? Então, peraí, vou voltar aqui e vou colocar na minha figura. Isto daqui é desão sobre 2. Olha que legal, tá? Vamos voltar lá, vamos voltar lá, vamos voltar lá. O desenho era a distância do meio da barra até a equilibrista. Então, esta distância aqui, ó, que eu vou precisar, tá ligado? Essa distância aqui vai ser o desenho que está aqui menos desão sobre 2. Olha lá, esse braço dessa força, né? Então, isso aqui é desenho, que é tudo aqui, ó, menos desão sobre 2. A questão é literal, não é para meter número, tá ligado? Volta lá então, pinguim, volta lá, volta lá, volta lá. Então, ó, essa distância aqui, eu já vou colocar para ele, que é desenho menos desão sobre 2. Por que que você colocou essas distâncias, pinguim? Porque isso são os braços de cada força, beleza? Tá bom. Então, agora eu vou fazer minha continha aqui, ó. Agora eu arrebento, né? Eu quero os dois momentos, tá? O momento do peso da equilibrista e o momento do peso da tábua. Vamos começar primeiro pelo momento do peso da tábua, porque eu acho que é mais fácil. Momento do peso da tábua é o peso da tábua vezes o braço. O braço, tá? Então, eu vou fazer o peso da tábua vai ser... Ixi, como é que ele chama o peso da tábua mesmo? Ele chama a massa da tábua de eminho, ó, e a massa da pessoa do equilibrista de mão. Então, eu venho aqui na paz e faço, como é o peso da tábua, é o eminho G vezes o braço do peso da tábua. E o braço do peso da tábua é essa distância aqui, ó, desão sobre 2. Pronto, já é uma resposta, já é o momento do peso da tábua que ele pediu para mim, tá? Aí eu vou ter que fazer agora o momento desse cara aqui, ó, tá bom? O momento desse cara aqui. Então, eu pego essa força e multiplico por esse braço, porque o ponto A é o eixo de rotação. Então, vamos lá. Será que cabe aqui embaixo? Acho que cabe. Momento do peso da equilibrista vai ser o peso da equilibrista vezes o braço, que é essa distância aqui, ó, tá? A massa da equilibrista é mão, o G. Aí vem a distância Dzinho, vou colocar um tchutchu aqui, ó, menos desão sobre 2. Pronto, já é a resposta também. Este é o momento do peso da equilibrista. Beleza, pinguim? Agora, moçada, ele quer saber o momento resultante. Então, o momento resultante vai ser um momento menos o outro, porque eles estão em sentidos opostos. Veja que um dos momentos quer fazer a barra girar no sentido horário e o outro quer fazer anti-horário. Entendeu como é que funciona? Legal, professor? Então, eu vou fazer o anti-horário menos horário, que o anti-horário deve vencer aí. Vamos ver, tá? Então, eu vou voltar aqui para a sua tela grande, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, inclusive, para você ver melhor. Então, eu vou fazer um momento menos o outro. Então, aqui, continuação, vou fazer aqui em cima, tá? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Bom, então, o momento resultante, que é o momento total que ele pediu para nós, vai ser um momento menos o outro. Eu vou fazer o momento do peso da tábua menos o momento da força do peso da equilibrista, tá? Então, o momento resultante vai ser o momento do peso da tábua tinha dado eminho G T sobre 2. E o T era o desão, né?
Então, ó, Dzão sobre 2. Menos, aí eu vou pegar o momento do peso do equilibrista. E mão G, aí fica essa coisa louca aqui, ó. O Dzinho menos o Dzão sobre 2. O pinguim, que eu faço com isso? Nada, cara, nada. Isso aqui já é a resposta. Esse é o momento. Porque é literal, tá ligado? Se é literal, não é pra você botar número nem nada, deixa assim mesmo que tá de boa. Beleza? Muito bem. Tudo bem, Rigoberto? Tá tranquilo? Esse é o item B, gente. Agora, no item C, vamos ver o que ele quer no item C, ó. No item C, voltemos aqui no enunciado. Ele quer saber qual é a distância máxima da equilibrista, o centro... Ó, tradicional isso aqui, viu, gente? Já caiu pra caramba. Tradicional. Tem todo o material do cursinho, tem isso aqui. Calcule a distância máxima que a equilibrista pode estar do centro da tábua, de modo que o conjunto fique em equilíbrio estático. Quer dizer, se ela for muito para longe, gente, aqui vai descolar e a tábua vai girar. Então, se ela ficar muito para a direita, a tendência disso girar para cá é muito grande. Então, essa força aqui fica pequena. Então, no limite, quando ela estiver o mais para a direita possível, essa força de contato aqui é tão pequena que nós vamos falar que ela é zero. De novo, quando a distância aqui for máxima, essa força aqui é quase nula. É o andaime de pintor, né, gente? O cara tem dois apoios. Você pisou aqui para a direita, a tendência é que a tábua, gente, ó, ela gire para cá, ó a tábua, ó. Se ela girar para cá, porque a mocinha pisou lá, ó o que acontece. Ela desgruda aqui, aí não teria mais a normal. Ah, pinguim. Então eu quero saber a máxima distância, de maneira que a tábua quase gire. Eu não quero que ela gire, eu quero que ela quase gire, entendeu? Então, basicamente é você fazer que esse momento aqui, ó, seja nulo, tá? Então, na iminência de tombar, a força no apoio B, ela é nula. Tá quase tombando. A força no apoio B, ela vai ser nula. Beleza, professor, e daí? Então, daí, você fala que o momento resultante em relação ao A, ele teria que ser zero, tá? Por quê, pinguim? Porque daí ela fica em equilíbrio. Então, você vai pegar essa expressão aqui, ó, e vai igualar a zero. Fica zero igual E'G, D sobre 2, menos Emão G, Dzinho, que é a pergunta, né? Ele quer a distância máxima, menos o Dzão sobre 2. Aí, cara pálida, é só você colocar as unidades, os valores, aliás. Ele deu tudo aí, no enunciado lá, ó, no item C, ele falou quanto que vale, ó. Ele falou, olha aqui, ó, comprimento da tábua, ele falou o eminho, ele falou o emão, falou a distância Dzão. Então é só colocar o valor e fazer a conta bonitinha, né? Fica tranquilo. Então aqui, para fazer a continha, ficaria, eu vou colocar aqui, ó, passar isso aqui para a esquerda, pode ser? Se eu passar isso aqui para a esquerda, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Então vai ficar 20 vezes 10, ó, 20 aqui, 10 aqui. O D sobre 2 é 3 sobre 2, igual. O emão é a massa da moça, gravidade G, que eu vou acabar cortando com outra gravidade. Aí aqui vai ficar a distância máxima menos o 3 sobre 2, que é 1,5, tá? Então, o que eu fiz? Eu passei isso aqui para a esquerda, já cancelei menos com menos aqui, ou multipliquei tudo por menos 1, e eu coloquei os valores, tá bom? Se você fizer essa conta aqui, dá para simplificar aí, ó, um monte de gente, por exemplo, o 10 corta com o 10. 3 vezes 20 vai dar 60, que corta com isso aqui. Então, aqui vai dar meio. Meio mais 1,5 vai dar 2. Então, a distância máxima que a moça pode ir para a direita, ela deu aqui na minha conta 2 metros. Beleza, gente?